Bom dia, paz do Senhor. Quem vos fala é a missionária Nadir Albano, né? Hoje é dia 16 de setembro de 2025, uma terça-feira. Estamos começando mais um momento João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estourando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa nossa santa presença, pedindo perdão pela necessária, pelos meus pecados que são inúmeros. Meu Deus, me perdoa que eu pequei no pensar, no falar, no agir. Toma minha mente, toma meu coração, leva cativo a Ti, Senhor. Me ajuda a estar te servindo. Te peço também, Senhor, que o Senhor possa estar visitando aquele irmão, aquela irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando laços, quebrando o arco, desfazendo toda a barra das trevas. É o que eu te peço nessa hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Preciosa palavra do Senhor, a gente está em 2 Samuel 13. Tamar é violada por Amon. Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nessa hora eu apresento a tua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30, que o missionário na Jeroboam desapareça, que Deus Pai, Deus Filho, Deus, a expressão de Deus apareça, que o objetivo desse canal, Xanai e Sodecai, é simplesmente pegar a tua palavra, Jesus, pura e genuína como ela é, para que teu nome venha a ser glorificado, para que teu nome venha a ser exaltado, Senhor, para que o povo saiba que o Senhor é Deus de palavra, a palavra viva que se fez presente no meio de nós, Senhor Deus, e sem ti nada podemos fazer. Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor me dê entendimento, sabedoria e, acima de tudo, humildade, Senhor, para te servir, para te buscar, para fazer a tua obra com santidade. É o que eu te peço nessa hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Repreende toda opressão, toda seta, toda retaliação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Amém. A palavra do Senhor vai dizer assim: Tamar é violada por Amon. Amém. Filho de Depois de algum tempo, Amon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou angustiado ao ponto de adoecer por causa de sua meia-irmã, Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela, né? Então, aqui tá contando a história dos filhos de Davi, ok? E o que acontece? Tamar, ela era irmã de Absalão de mãe e pai. E Amon era só meio irmão, ok? Então, porque naquela época, Davi ele tinha várias mulheres. Era, infelizmente, acho que um dos erros aqui era a poligamia e não a monogamia, bem? E mesma coisa, né? Deus é um Deus que quer o monoteísmo, não o politeísmo, né? Então aqui tinha essa situação, ok? E simplesmente Amon se apaixona pela sua irmã Tamar, porque ela era muito bonita, né? Mas tinha um porém, era a sua mesma, ok? E a lei e a lei proibia, né, o incesto, né? Era proibido, tá? Totalmente para o povo de Israel. E até nos dias de hoje para a gente. A gente vai ver isso em Levítico 18, em Deuteronômio, né? 27 e 22, assim vai. Vamos lá no 3. Amon tinha um amigo muito astuto, muito astuto. Quem era astuto era Satanás também, lembra? A serpente lá no Éden. Chamado Jonadab, filho de Simeá, irmão de Davi. Ele era tio, tá? De Amon, e era tio de Tamar, e era tio de Absalão, e era irmão de Davi. Olha só, no meio da família. Filho de Semeia, irmão de Davi, né? E Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Era tio, era tudo entre família, ok? Muito próximo. Ele perguntou a Amon, filho do rei: por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Então ele percebe que Amon anda muito abatido, né? Tristeza, angústia, né? O desejo de possuir aquilo que não lhe era permitido, ok? E Amon lhe disse: eu estou apaixonado. Paixão é coisa terrível, né? Por Tamar, irmão de meu irmão Absalão. Ela nem fala por Tamar, meu irmão, né? Por Tamar, minha irmã, né? Ele tenta diminuir ali, né, o erro dele, o sentimento maligno, né? Por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Tipo assim, ela não é minha irmã, né? Eu não vejo ela como minha irmã. Eu a vejo como uma mulher. Vá para a cama e finge estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-la, diga-lhe: permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer? Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse. Então, uma mentira, ok? Uma armadilha. Quantas pessoas armam armadilha para o outro, mente constantemente, né? E ainda conivente com a mentira. Igrejas que quer me ver transtornada é pessoa participar de coisas erradas e ser conivente com o erro do outro, né? Isso pra mim, nossa, pessoas desse tipo não têm princípio moral nenhum, nem um pingo de caráter, né? Então, né? Olha, ainda manda o quê?
fingir, vai para a cama e finge que está doente, né? Disse Jonadab. Nesse instante, eu estava pensando em umas situações aqui que aconteceu comigo há muito tempo atrás, que acontece até nos dias de hoje. Eu fico transtornada, né? De ver pessoas que não tomam posição do que é certo perante o Senhor. Sempre tá apoiando o que é. Gente que mente, que engana, que rouba. É o bom, entendeu? Mas ainda bem que os olhos de Deus estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. E no 6. Amon aceitou a ideia. Ele o que? Aceitou a ideia e deitou-se fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-la, Amon lhe disse: eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Premeditou, né? Então, assim, ele premeditou um crime, né? Um estupro, tá? Ele premeditou. Davi mandou dizer a Tamar no palácio: vá à casa de seu irmão Amon e prepare algo para ele comer. Aí Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Ele via tudo ali, igreja, na presença dele, né? Ela preparou na presença dele. E ele vendo ali ela fazer o bolo, né? E a sua mente ali trabalhando. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis. Claro que não. Ele estava ali maquinando. Enquanto ela fazia o bolo, ele estava só alimentando como é que ele ia atacá-la, ok? Então Amon deu ordem para que todos saíssem, depois que todos saíram. E disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Olha a inocência, né? Quantas vezes, igreja, acontece esse tipo de coisa, né? Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele agarrou e disse: deita-me comigo, minha irmã. Mas ele agarrou e disse: deita-me comigo, minha irmã. A primeira vez, né? Que ele falou assim: é que é minha irmã, né? Porque assim, ele fala para Jonadab, né? Que ele gostava da irmã de Absalão, né? Querendo minimizar a situação. Como assim? Mas ela disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Violência, ok? Ele queria violentar. Ela violentou, né? Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura, né? Tipo assim, como assim? Isso é uma loucura. Como assim? Eu não vou dormir com você. Eu sou virgem, você vai me estrupar? Você vai me deflorar? Você vai, né? O que seria de mim? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel? Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Então, ela falou: se você quiser casar comigo, né? Fala com o rei, né? Fale com o nosso pai. Quem sabe, né? Ele aceita o incesto, mas você me violar, você me estuprar, você vai acabar com a minha vida, né? Ela estava querendo dizer assim. Mas Amon não quis ouvi-la, e sendo mais forte que ela, a violentou, né? E logo depois Amon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. Ele lhe disse: levanta-se e sai, né? Após o estupro. Após o estupro, né? Ele fez o que ele queria. Despejou nela, ejaculou, né? O seu esperma nojento nela, né? E aí depois ele simplesmente tem uma aversão, tipo, vai embora, né? Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Você vai me mandar embora? Você vai me mandar embora, né? Você me mandar embora vai ser pior que o estupro. Porque ela já havia comentado com ele, né? Ela havia comentado com ele, né? No 12. Mas ele lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz essas coisas em Israel. Não cometa loucura. O que seria de mim, né? Como eu poderia livrar-me da minha desonra? Então, ele não estava nem aí. Você tá entendendo? Ele simplesmente ejaculou, matou seu desejo, sua vontade, né? A sua maldade que estava ali dentro dele. Ele simplesmente colocou em prática o seu desejo maligno, né? Rabandaiassou, decai. E aí depois simplesmente a expulsou, ok? Algo assim, que após, né, ele matar o seu desejo, aí vem a versão, tipo, ai, eu não posso ficar com ela, eu não quero mais, né? Já me satisfiz, já estou satisfeito, né? Então, ele tinha simplesmente um desejo, né? Um desejo, não passava de um desejo sexual por ela. Ele queria tê-la, né? Um objeto, né, do seu desejo.
Aleluia, né? Rabanai Assou de Comanai, né? E diz assim, no 16. Mas ela lhe disse, não, meu irmão, manda-me embora, seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. E chamando, olha só o que ele faz, no 17. E chamando seu servo, disse-lhe, ponha esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Ou seja, gente, é assim um desprezo total, tá? Mostrando ali o desprezo que ele põe ela pra fora, fecha a porta, eu não quero ela aqui. Tipo, eu já cometi uma loucura agora, eu não consigo olhar pra ela, né? Eu já matei o meu desejo e pronto, né? Desejo algo terrível, né? Lembra de Eva? Desejou, olhou a fruto, pegou, cheirou, comeu e assim foi, né? Então o servo a pôs para fora e trancou a porta. Ela estava vestindo uma túnica longa, pois essa era o tipo de roupas que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Então, tinha ali, né, uma maneira de diferenciar uma moça virgem na Yasore Komanai, né, de uma moça, como eu posso dizer, que era uma prostituta, que não era virgem, tá? Que já tinha tido relação sexual, então ela era conhecida pela túnica, pela maneira que ela se vestia, ok? Né? Aí achou de Comanai 19. Até que me fez lembrar de uma história que está em Gênesis 37, ok? Vamos lá? Para vocês lembrarem de algo dessa história bem conhecida. Gênesis 37. Olha só que fala em Gênesis 37, né? Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido da sua velhice. Por isso mandou fazer-lhe para ele uma túnica longa, né? Então José, ele tinha essa túnica, né? Uma honra, né? Então assim, ela era uma menina honrada. Alá, chorei comanai, né? Era uma moça virgem, Xanaia sou de comanai. Rabandaia canaia sou, né? Como assim? Ela ia ser mandada embora pro seu pai, desonrada pelo seu próprio irmão. Que loucura, igreja. Mas o que que acontece? Vamos lá. No 19. Vamos lá na parte B. No 18. Então o servo pôs para fora e a trancou a porta, e ela estava vestida uma túnica longa, pois esse era o tipo de roupa que as filhas virgens do rei usavam desde a puberdade. Bom dia, amor, tudo bem? Dormiu bem? Tá bom. Tamar pôs cinza na cabeça e rasgou a túnica longa que estava usando, e se pôs a caminho com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão, Amon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã, né? Amon lhe fez algum mal? Acalme-se, minha irmã. Ele é seu irmão. Não se deixe dominar pela angústia, né? Então, assim, ela estava angustiada, ela estava, igreja, ela estava desesperada, tá? Aí a Sou de Comanai, ela, e assim, seu irmão tentando acalmar, né, a situação, né? Não, como assim? Vamos lá prosseguir. Itamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão, né? Teve uma depressão, tristeza aqui significa depressão, ok? Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado. Absalão não falou nada com Amon, nem bem nem mal, embora odiasse por ter violado sua irmã Tamar. Então ali criou um ódio, né? Ele ficou indignado, como assim? Meu pai não fez nada. Mas Davi também não tinha moral, depois que ele tinha dormido com Betseba, que ele tinha matado Urias, que ele tinha tramado tudo. Que moral que ele tinha, né? Pra ir falar com seus filhos, na Yasoda e como, né? E como que ele ia reivindicar, né? De seu filho Amon, o que ele fez com Tamar, né? Então, Absalão, simplesmente, ele foi omisso com a situação, ok? Omisso como rei e omisso como pai. Absalão mata Amon. 2 anos depois, quando os tosqueadores das ovelhas de Absalão estavam em Beal-Razor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosqueando as ovelhas e gostaria que o rei e os seus conselheiros estivessem comigo, né? Ou seja, né? Uma maneira, né? Eu, teu servo, né? Mostrando humildade, uma falsa humildade, uma traição. E respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, por isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite, por favor, que o meu irmão Amon vá conosco. Então ele já sabia que Davi não iria, né?
Sabia que não queria ser peso para o filho. O rei perguntou por que ele iria com você, mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amon e seus outros filhos fossem com ele, né? Ele falou, não, por quê, né? Então, Davi achou meio estranho, né? O convite, né? Mas, né? Eles são os filhos mais velhos, os herdeiros, então, né? Absalão ordenou aos seus homens: ouça, quando Amon estiver embriagado de vinho e eu disser, matem Amon, vocês matarão, né? Então ele falou assim, ó, ele vai estar embriagado. E eu vou pedir para vocês matá-lo. Vocês matem. Não tenha medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Amon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Então olha o ódio de Absalão. Matou todos os seus filhos, nenhum dele escapou. Né? Então, o ódio dele, né? A omissão de Davi, né? Fez com que Absalão matasse todos os seus irmãos, né? No 30, estando eles ainda a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os teus filhos, nenhum deles escapou. Absalão mata todos os seus irmãos, né? Eu já vi pessoas pregar, mas não falam por quê, né, que Absalão matou seus irmãos, né? Por quê? Porque Davi foi omisso, ok? Foi a maneira dele punir Davi, né? Aqui, ó, ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, mas não fez o quê? Nada. Só indignado, mas não fez nada, né? Mas Absalão ficou revoltado, ok? Citou o ódio de Absalão. O Satanás só trabalhou, né? Naquilo, né, que Davi tinha dado brecha, ok? Então, ele não imaginava que Absalão mataria seus irmãos, ok? Então, a gente vê o caso de Absalão. Era necessário ele fazer isso? Não. Entendeu? Mata todos seus irmãos. E aí, diz assim, o rei levantou-se e rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as suas vestes. Então, assim, foi luto total, luto, né? Teve o luto, ok? Então, mas o que acontece? Vamos prosseguir, né? Mas Jonadab, filho de Simei, irmão de Davi, disse, não pense, o meu senhor, que mataram todos os seus filhos, somente Amon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Amon violentou Tamar, irmão dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos seus filhos estão mortos, apenas Amon morreu. Vamos prosseguir. Enquanto isso, Absalão fugiu neste meio tempo. A sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei, veja, homens vindo pela estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei, são os filhos do rei, aconteceu como teu servo disse. Falso profeta, né? Então, Absalão fugiu, né? E acabando de falar, os filhos do rei chegaram e choraram em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram, né? Então, aqui houve uma falsa comunicação, ok? Eles tiveram uma falsa comunicação, né? Então, a igreja, você vê como o diabo ele entra, né? Com fofoca, com tudo, né? Mas aqui ele mata Absalão, seu irmão, ok? Ou seja, Absalão, né? Mata Amon, né? E ali, igreja, né? Mata seu irmão Amon. E aí, vamos prosseguir. Jonadab é falso, tá? Porque primeiro ele incita, depois ele vem falar que ele é profeta. Gente, ele é muito nojento. Ele é muito nojento, ok? É um homem sem escrúpulo, né? Que se acha ainda
profeta. Quantos falsos profetas fazem isso? Igreja, nossa, fala pra mim, né? É muito terrível, né? As pessoas como se acham, né? Como a hipocrisia, né? Quanto Jonadade, né? É mentiroso, né? É hipócrita, é mentiroso, né? E hipócrita, né? Faz isso. Faz o fogo, depois se faz de vítima. Fala pra mim, quantas pessoas você conhece assim? Eu conheço várias, né? E acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. O rei Davi pranteava por seu filho todos os dias, né? Então Davi, né, ele simplesmente colheu aquilo que ele plantou, ok? Deus falou que a espada não ia se apartar da casa dele. Depois que Absalão fugiu para Gesur e lá permaneceu 3 anos, a ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Amon. Então, igreja, a gente, nós como pai, como mãe, nós não podemos ser omissos a situações nenhuma. E você como mulher, como esposa, não pode ser omisso ao que seu esposo faz com seus filhos. E nem você, homem, tem que ser omisso com o que a sua esposa faz com seus filhos, tá? Se for do casal, é pior ainda. E se for madraça ou padrasto, pior ainda, né? Conivente com a humilhação, com as coisas que fazem com teu filho. Não seja, não seja. Isso causa muita dor, ódio e ira. É só Deus para trabalhar nos nossos corações. E depois não queira receber amor, porque só recebe amor quem dá amor, ok? Se você não dá, você não tem como receber. Entendeu? A gente pode, por amor a Deus, cuidar. Mas você não pode exigir aquilo que você não deu. Naya Soldecai. Deus abençoe vocês. Tenha aí uma terça-feira abençoada, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Fiquem na paz.